Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa época aí de quarentena? Eu vou olhar mais aqui para mim, para saber como eu estou me expressando, do que olhar para a câmera, tá bom? Como é que vocês estão nesse momento, né? Que nos convida à reflexão. Inicialmente eu gostaria de falar que tudo, sem clichê, mas pelo entendimento que nós temos, pelo que nós estudamos, pelo que nós professamos, pelo que nós temos convicção, tudo está dentro das leis divinas. Deus é o criador de tudo, inclusive do coronavírus. Então, ele nos permite passar por esse momento que desperta em nós grandes reflexões, a importância do outro na nossa vida, a importância de um abraço, a importância de uma aproximação. Isso nos lembra como é bom estarmos juntos e como o outro ele tem papel fundamental na nossa vida. Além disso, é uma oportunidade para que nós possamos exercitar a nossa empatia, a nossa solidariedade, a nossa entrega para com essas pessoas. É o momento para nós refletirmos quanto nós somos frágeis, além no sentido espiritual, mas também no sentido físico, do corpo físico, de que muitas vezes nós nos achamos soberanos e é um momento que nós somos chamados a essa reflexão, o que realmente nós estamos fazendo aqui, de que chega um momento que um vírus do tamanho de quase nada, ele acaba com tantas vidas e assusta tanto as pessoas. Mais importante que a gente tenha um pouco de calma, porque não adianta pânico nesse momento, nós nunca vimos nada através do pânico mudar alguma coisa, até porque se nós entrarmos em pânico, nós temos um pânico que vai atingir a nossa mente e ela muitas vezes não vai saber como agir, vai nos paralisar, vai apenas nos angustiar. Então é necessário nesse momento nós tentarmos manter a calma da melhor maneira possível. Já adianto aqui, evitar estar assistindo tantas notícias sobre isso. Eu acho que é interessante nós nos mantermos informados, mas não bombardeados por tais informações. Então é necessário que a gente consiga ter um pouco de lucidez nesse momento e compreender o que nós estamos passando, porque as lições elas são necessárias e nós precisamos assimilá-las para saber o que nós podemos fazer no momento que isso passar, porque tudo passa. Quem éramos, quem somos e o que nós pretendemos ser, quando nós sabemos que em um segundo, como nos diria Herbert Viana, na sua canção, a um segundo tudo estava em paz. E agora a gente entra nesse momento. Mas é uma permissão divina, é uma oportunidade de crescimento. Observe coisas que você não estava fazendo, que você agora está fazendo, a companhia dos seus familiares. Então é momento de ter calma. E se cuidar, manter-se em casa, higienizar-se, colocar água e sabão e depois coloca o álcool em gel, não vai botar álcool em gel sem ter lavado as mãos e torcer para que nós consigamos passar disso de uma forma bem madura, como também Deus espera de nós, né? Então, passadas essas primeiras informações, nós vamos fazer uma pequena leitura aqui. Cadê o meu Vida Feliz? Tinha deixado tudo aqui pronto. Tá aqui. Fazer uma pequena leitura aqui do Vida Feliz, do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Mensagem 38. Usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro e, quando atirado para alguém, não o ferir. A tua talvez não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será completa. Preserva para o momento próprio, no qual possas dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Então vamos fechar os nossos olhos
entrar em prece, elevar os nossos pensamentos ao alto. Deus nosso Pai, de infinita bondade, de infinito amor, a Ti, Senhor, nós não temos o que pedir para que Tu olhes para o planeta Terra. Nós não temos que pedir ao amigo Jesus, ao governador espiritual dessa orbe terrestre, que olhe para nós que aqui habitamos. Pois sabemos que os vossos olhares, eles não nos dão trégua. Estão sempre fixados em nós, neste mundo, nos nossos comportamentos. Por vezes, quando entramos em desespero e pedimos para que Tu rogai ou que Tu auxiliai a cada um de nós, é porque nós que despertamos para poder compreender, na verdade, que Tu estás aqui. Ilumina, nos dá discernimento nesse momento de provação. Acalenta aqueles corações amedrontados. Visita aqueles familiares que estão enfrentando a doença. Aqueles irmãos que estão saindo da vibração da terra, estão retornando à pátria espiritual. A compreensão, Senhor, a misericórdia para cada um deles, iluminando os seus familiares e também a cada um nesse novo momento. Que nesses momentos em que rogamos por mudanças na terra, em que desejamos despertar em um mundo melhor, saibamos passar pelos processos que levam a essa melhoria. É necessário, muitas vezes, chegarmos ao extremo para conseguirmos enxergar algo mais além. Que nós possamos continuar firme na fé, na esperança, no entendimento. E que Teu amor nos auxilie para conseguirmos manter o pensamento positivo e que nós possamos tomar as medidas e as decisões mais acertadas. Abençoa todos os lares nesse momento. Aqueles que estão separados sem poder ter o contato físico, mas que podem ter o contato mental e espiritual. Que o Teu amor nos ampare, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Gente, então, como foi sugerido aí por George, caso vocês queiram falar sobre os momentos também que estão passando, para a gente poder dividir um pouco aqui as nossas experiências nesse momento, nesse convite que nós temos de ficarmos em quarentena, um pouco afastado dos outros, da sociedade, longe dos nossos afazeres, que vocês possam compartilhar aqui conosco. Pode ser através de áudio, pode ser através de vídeo, pode ser através de escritas. A gente está aqui à disposição para escutar vocês. Para a gente dar uma adiantadazinha aqui, a gente vem falando sobre reencarnação. No último encontro que nós tivemos, nós ficamos no módulo 6, no roteiro 1, né, quando falava sobre a reencarnação em si, que era fundamentos e finalidade da reencarnação. Tivemos umas listagens, né, no final, lá no anexo final dessas páginas, falando um pouco onde nós podíamos encontrar algumas passagens que falavam sobre essa reencarnação. Mas a gente vai já iniciar o roteiro 2. Caso vocês tenham alguma dúvida do roteiro 1, vocês podem falar, vocês podem dizer que a gente aqui vai tentando tirar essa dúvida, tá bom? Então, a gente vai agora para o roteiro 2, que fala sobre as provas da reencarnação. Nós vamos ter os subsídios, que vão falar das ideias inatas, vai falar das lembranças das existências pretéritas, das comunicações mediúnicas, dos fenômenos de transcomunicação instrumental e nos fenômenos da experiência de quase morte, que nós já vimos também sobre as provas do espírito, né, que a gente viu lá no EQM, experiências de quase morte, tá bom? E quando a gente vai falar sobre provas de reencarnação,
e provar que nós somos, que nós vamos, que nós voltamos, nós primeiro temos que ter a visão espiritual em relação a isso, né? Porque se nós formos pela visão materialista, de que nós somos, na verdade, feitos juntos com o corpo físico, e nós colocarmos aqui como o Espiritismo como uma ciência, de que a ciência não admite, já provado isso, o corpo ele morrer e voltar, então ficaria sem lógica a gente falar de reencarnação. Então, como provar que o espírito ainda volta, né? Como é que o espiritismo vai e volta? Então, nós temos muitas provas de reencarnação, né? Quando nós vemos as aptidões, principalmente as aptidões, os dons que nós chamamos, que nós nascemos já ligados a algum tipo de algo que nós desenvolvemos com mais facilidade do que o outro. Então, tem pessoas que têm mais aptidão, e isso, assim, às vezes há explicações da psicologia, da psiquiatria, falando sobre a questão desse desenvolvimento, ou seja, do que nosso cérebro foi treinado na infância, né, na família, o que foi estimulado. Mas tem outras questões que nós temos, assim, irmãos totalmente diferentes e aptidões totalmente diferentes. Nós temos gêmeos, né, totalmente diferentes, foram criados pelos mesmos pais, mesma mãe, passaram muitas vezes pelos mesmos traumas e são pessoas diferentes. Nós temos siameses, né, que são colados ali um com o outro, passaram pela mesma experiência e mesmo assim essas pessoas elas continuam a ter aptidões diferentes, diversas. Então, uma pessoa que tem uma facilidade com instrumento musical, uma pessoa que tem uma facilidade na oratória, de cantar, né? Uma pessoa que tem uma facilidade de cozinhar, de estudar, né? Já tem aquela aptidão, já vai levar daqui. Lógico que pode ter, sim, algo trazido dessa existência, né? Mas nós precisamos compreender também que vem muito de outras existências. Quando a gente fala, por exemplo, pessoas idosas que 80, 85 anos, 90 anos, entram em universidades ou começam a aprender um novo instrumento, nós perguntamos muitas vezes por quê, né? Tipo, a gente não sabe nem quanto tempo essa pessoa vai ter para desenvolver isso. Mas é uma continuidade na próxima existência, né? A gente começa agora e isso vai ser levado na outra existência. Então, nada se perde. Está lá também na lei de destruição, né? do livro dos Espíritos, na parte 3, quando vai falar das leis naturais, das leis morais, das leis de Deus, que vai nos lembrar de que nada se perde, tudo se transforma. Então, isso é levado. Aquilo que nós trazemos de aptidão à alma, ao espírito, ele é levado conosco ao longo das existências. Então, da veste física, não, porque essa veste física fica conosco aqui, né, nesse momento. Depois que acaba essa existência, não. E aí a gente vai ver nisso algumas lembranças que nós temos, algumas afinidades que nós temos com as pessoas. Isso também conta muito, né, de nós sabemos de onde vem, a gente costuma dizer isso. Parece que nós nos conhecemos de outras vidas, pessoas que não acreditam na reencarnação, acreditam na ressurreição ou não acreditam em nada, costumam utilizar muito essa frase. E a gente costuma muito falar do santo bater um com o outro, né? Então, são pessoas que nós, espíritos, na verdade, que nós convivemos em outras existências, né? E algumas lembranças pretéritas, ou seja, de outras existências, que por vezes vêm em sonho, nós lembramos, nós vivenciamos aquilo, nós sentimos. Quando chegamos em algum lugar, nós nos sentimos confortáveis, nós nos sentimos bem. Quando escutamos alguma música que não é da nossa época, e a gente tem muito costume de dizer isso, né? A gente assiste um filme, uma novela de época, escuta uma música antiga que não foi do nosso tempo e a gente costuma dizer, eu vivi nessa época, né? Nós nos identificamos muito. Às vezes a gente tem aptidões de gostos mesmo, de, por exemplo, quando a gente faz
livros, história, né, que a gente diz, caramba, eu me interesso muito por Primeira Guerra Mundial, por Segunda Guerra Mundial, pelo nazismo, né, pela escravatura, para entender tudo isso, pela Idade Média em si. E quanto nós somos muitas vezes tocados, percebam isso, quando nós escutamos as histórias do Evangelho, né? Quando nós mergulhamos na história do Evangelho, quando a gente escuta a história de Jesus, mas quando escuta a história dos discípulos, dos personagens secundários que ali ficam, do próprio Paulo, quando escuta sobre Maria, quando a gente fala dali da Galileia, do rio Tiberíades, quando nós falamos da Samaria, enfim, quando falamos da Jerusalém como um todo, como nós somos tocados por aquilo, né? E aí a gente vai nos lembrando também de onde vem, porque ninguém nunca me contou sobre isso. E por que eu sinto essa necessidade, né? Porque eu sinto, às vezes, esses medos que eu sinto também, essas angústias que eu sinto, porque aquilo que nunca fez parte da minha existência, nessa vida, que eu me recorde, que eu tenho algum medo, que eu tenho algum trauma, eu também relembro disso. Eu, particularmente, eu tenho pavor, pânico a avião. E as 2 vezes que eu andei de avião nessa vida, que só foram 2, foram super tranquilas. O avião nem mexer, assim, nem um tremidinho o avião deu. E o que é que justifica, na verdade, esse pânico, entendeu? Do avião? Porque a altura muitas vezes não é. Eu sempre morei em apartamentos 19º andar, fui a parques de diversões, andei em brinquedos altos, mas o avião em si me traz uma certa fobia. Uma certa não, uma grande fobia, né? Às vezes eu vejo ele parado ali, eu vejo aquele tubo ali, você está dentro e você sente mal. Então, assim, como nós podemos compreender, né, que isso é apenas dessa existência? As comunicações mediúnicas, como nos fala aqui o subsídio, também nos lembra, né, de quando muitas vezes nós levamos em consideração as mensagens mediúnicas, as incorporações mediúnicas, e como não entender ali de que aquela mensagem vem de um espírito que nos fala que já viveu aqui e agora está lá e que espera o retorno. Essas comunicações mediúnicas também incluem os próprios livros mediúnicos, né, ditados pelos médiuns. O Nosso Lar, a série de André Luiz, na verdade, ela é uma aula muito grande do mundo espiritual para o mundo corporal. Então, a gente que está estudando isso, a gente que tenta estudar espíritos, mediunidade, reencarnação, os livros de André Luiz, lógico, aliado à codificação espírita de Kardec, né? Essa obra de André Luiz, essas obras de André Luiz são secundárias. A gente precisa estar embasado em Kardec para a gente compreender o que André Luiz está nos falando lá. Então a gente vai ver Livro dos Espíritos, a gente vai ver a justiça, né, a justiça divina no céu e inferno. Nós vamos ver os livros dos médiuns, os fenômenos mediúnicos, que tanto nós perguntamos, está lá no livro dos médiuns. Nós vamos ver também a parte de reencarnação no livro dos Espíritos, né, que tem uma grande parte sobre isso, sobre a criação dos Espíritos. Você vai ver também Gênesis, enfim. Levando, pode ser concomitantemente Kardec e André Luiz, mas vai ter uma aula muito boa. Então, Nosso Lar, que é o primeiro livro dessa série de André Luiz, ela vai nos retratar isso, né? Fala dos retornos também, da volta. Missionários da Luz também vai falar isso, que é o terceiro livro, né? Ele vai falar sobre os processos reencarnatórios, como eles são feitos. Então, Nosso Lar, que dá uma perspectiva geral, mas Missionários da Luz também. Os Mensageiros, que é o segundo, ele vai falar sobre como agem os amigos espirituais aqui na Terra, né? Mas o Missionários da Luz, que é o terceiro, ele vai falar sobre esse processo de reencarnação.
E é muito, muito interessante, vale muito a pena a gente dar uma leitura. Então, assim, acreditar na reencarnação é algo muito vago. Se você acredita na reencarnação, é algo que não está forçando você a ir raciocinar muito. Não é que você deva acreditar, nem é que você deva se convencer, nem é que você deva dizer, não tem outra questão que não seja a reencarnação. Mas tudo que nós vivenciamos, trazendo o que nós estamos vivendo no cenário atual, coronavírus, pessoas que há 2 meses nem sonhavam, estavam saudáveis e uma doença veio e levou essa pessoa para outro mundo e essa pessoa mais nunca vai estar aqui. É meio louco, meio injusto, vamos dizer assim. As mortes prematuras, ditas prematuras no sentido de vida biológica, né, de tempo biológico. Então, também não faz muito sentido a gente compreender assim. As diferenças que nós temos um com o outro, que a gente já falou sobre essas provas também, né, o que seria, na verdade, essas provas que nós temos, nascermos algumas vezes amputados de algum dos membros, ou com alguma síndrome de ordem psicológica, por que tudo isso acontece conosco? Então, é necessário que a gente consiga compreender que isso também é prova de reencarnação. O filho que nós amamos, ou o filho que nós, às vezes, de alguma maneira, repudiamos sem ter nem muito a ver, né? Aqueles que dizem algozes, outros que dizem vítimas, e a gente sabe que não existe algoz nem vítima, tudo isso faz parte de uma justiça divina. Então, que a gente possa compreender um pouco, eu vou encerrar por aqui, para que não se alongue tanto, fiz uma explanação geral, mas aí eu quero a participação de vocês para a gente continuar a conversa, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, como eu disse no início, mantenhamos a calma, a serenidade nesse momento, evitem o bombardeio de informações, fiquem atualizados, fiquem atentos às recomendações que são nos dadas, mas não além disso, para não entrarmos em pânico, tá bom? Então, vamos fazer só uma precezinha para que a gente encerre, tá? Então, Senhor, nós gostaríamos de te agradecer pelo momento, pela oportunidade, pelos amigos espirituais que aqui se fazem presente, por esse momento em que reacende em nós a esperança, a luz, para que nós nunca esqueçamos quem nós somos. Que o teu amor permaneça conosco neste momento, em que nós conseguimos, de uma maneira muito intuitiva dos nossos irmãos, do nosso irmão Marcelo, mantermos esse momento de estudo, enquanto perdurar ainda esse afastamento físico. Que a tua paz, que o teu amor console os nossos corações e nos dê fé, a fé ativa, a empatia, o auxílio, para que a gente consiga compreender este momento que é tão importante para a humanidade. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e por todo sempre. Gente, por favor, leiam os subsídios desse capítulo para que a gente possa discutir, tá bom? Obrigadão, viu, pela presença de vocês, mesmo que virtualmente de longe. Torcendo e contando os dias para que a gente possa voltar a dar um abraço. Até mais.